Caros participantes, é um prazer tê-los aqui. A FIA Procede, ela traz este webinar com o objetivo de abordar assuntos práticos de gestão das empresas em sintonia com os desafios enfrentados por executivos e executivas. O Procede FIA é um programa de capacitação da empresa em desenvolvimento lá da Fundação Instituto de Administração. E é um núcleo de excelência na gestão empresarial reconhecido nos campos de educação executiva, consultoria e de pesquisa. E justamente por essa questão de ter essa preocupação de levar conceitos, ferramentas, levar assuntos práticos, o Procede ele trabalha com 4 importantes cursos. Lá nós temos o MBA em Gestão Empresarial, nós temos o MBA em Gestão de Negócios em Seguros e Previdência, temos a pós-graduação Capacitação Gerencial e temos também a pós-graduação Gestão Exponencial, Pequenas e Médias Empresas. E nas nossas salas de aula, nós discutimos muito questões práticas, como a do tema do nosso webinar de hoje, que é o que mudou na busca de talento pelas empresas. De uma forma geral, eu posso dizer para vocês que os desafios e oportunidades, esses desafios e oportunidades impactam o sucesso das empresas. O cenário de mudanças, então, é um fato que é catalisado pela transformação digital e também pela necessidade da adaptação às circunstâncias, como uma pandemia que a gente está vivendo agora. Esse é o contexto que exige rapidez por parte das empresas para adaptar suas hierarquias e liderança em todos os níveis, no que diz respeito à aquisição de talentos e gestão de uma força de trabalho multigeracional. Então, hoje, no nosso webinar, nós contaremos com o Paulo Rodrigo Dias, da Page Executive, e Wagner Brunini, do Procede, FIA Business School, e você, participante, terá uma visão sobre essas tendências que têm marcado o processo de busca dos talentos das empresas. Falando um pouquinho do Paulo, o Paulo ele é partner na Page Executive, empresa dedicada ao recrutamento de alta gestão e liderança. Ele atua na prática de Energy, Industry, Infrastructure, Construction, Mining, Natural Resources and Oil and Gas. Ele também foi Managing Partner na Soul HR Consulting e Recruiting Director na Intersearch. O Wagner, por sua vez, é diretor executivo na Brunini, consultoria em recursos humanos, com mais de 50 anos de experiência em RH, adquirida em empresas como a Ford, a Henkel e a BASF. Nessa última, por exemplo, ele atuou como vice-presidente de recursos humanos para a América do Sul. Ele também foi presidente da ABRH de São Paulo e vice-presidente financeiro da BRH Brasil. Ele tem atuado como membro do Conselho Consultivo do Manifesto Brasil 5.0, protagonista na transformação digital. É professor da disciplina Gestão de Pessoas, nas organizações, lá do nosso MBA em Gestão Empresarial, na FIA, e é membro também efetivo do Comitê de Negociação Sindical, o SEAG-10, que é a Comissão de Estudos e Assessoria de Grupo 10, Fiesp. Bom, eu vou passar agora a palavra para você, Wagner, para você poder conduzir essa conversa, e eu estou aqui do lado. Vou ficar em modo desligado, mas estou te ouvindo, hein? Ok. Obrigado, Marcos. Obrigado. Mais uma vez, Paulo. Prazer enorme de estar dividindo com você aqui. Boa noite a todos os participantes, todos que estão nos acompanhando por aqui. E será uma noite de uma reflexão sobre um tema que não é necessariamente um tema novo. Nós sabemos que falar sobre talentos, discutir talentos, é parte do nosso repertório já há bastante tempo. Agora, como tudo na vida, isso também está mudando, principalmente com esse conceito de velocidade de mudança, de simultaneidades de mudança, todo esse cenário pandêmico que vivemos aí. A gente vê que, em que pese trabalhado desta forma, o próprio conceito de talentos, e isso que eu vou dividir com o Paulo daqui a pouco, ele traz aí uma demanda, de uma necessidade enorme de não nos esquecermos de algo que faz parte do nosso dia a dia, mas puxarmos o freio de mão, dedicarmos ali 60 minutos, o que seja, para fazermos uma reflexão sobre
o que mudou na busca de talento pelas empresas, o que mudou, o que vem mudando na busca de talento pelas empresas. Então, quando nós da FIA buscávamos trazer este webinar, não foi difícil dizer o seguinte: bom, vamos buscar alguém no mercado que trabalha com isso, que vive isso no dia a dia, né? Na abertura, quando o Marcos Praxedes coloca ali, eu tenho mais de 50 anos de área de recursos humanos. Eu diria que grande parte de todas essas décadas eu discuti talentos dentro e fora da organização, eu discuti talentos dentro e fora do Brasil, né? Mas é o tipo do componente que ele não sai de moda. Ele não sai de moda. Paulo, todas as vezes, mesmo na BRH, mesmo na aula de MBA da FIA, que eu faço parte ali, gestão de pessoas, este tom sempre aparece. Mas, professor, talentos, então está aí no dia a dia. E aqui, Paulo Dias, dentro desta linha que nós nos propusemos, eu quero reforçar, nós não vamos necessariamente trabalhar numa apresentação e depois a interação. Fica aberto, tem aí pessoas acompanhando o chat, tá? Eu vou estimular alguma coisa também, por exemplo, nessa primeira pergunta que eu faço para você, Paulo, acreditando que esta abertura que eu estou falando, né, do tipo, olha, é um tema atual, porém ele não é novo, tá? O conceito de talento, Paulo Dias, é conhecido por todos nós. Agora, frente a todas essas mudanças acontecendo, essas recentes mudanças, o conceito também mudou? Ou aquele conceito de talento que tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás, 5 anos atrás, frente a todo esse cenário, mudou também, Paulo? Acho que esse é o pontapé inicial para a nossa conversa, Paulo. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a apresentação do professor Marcos, a introdução do professor Wagner. Como comentado, né, anteriormente, né, eu sou diretor de Page Executive, que é a nossa divisão do Page Group, que atua com alta liderança, mas ao longo da minha carreira eu já atuei com outras bandeiras do próprio Page Group, Page Personnel, Page Outsourcing, e além de outras empresas, e de uma certa maneira isso me possibilitou olhar para o talento de diferentes maneiras, de diferentes gerações, de diferentes momentos de carreira, né? Então, quando o professor pergunta, né, o conceito de talento mudou, né, eu me sinto mais à vontade para a gente começar a conversar sobre isso. Primeiro, o que é um talento para uma empresa, né? Então, o talento, se você pensar, não vou dizer antigamente, mas há 10, 15 anos atrás, né, você pensava em talento como um profissional extremamente bem formado, jovem, com alto nível de experiência pessoal, né? Ou seja, morou fora, tem um ótimo nível de inglês, aqueles poucos profissionais que tiveram muita oportunidade anterior para poder ser considerado talento. E então, neste aspecto, eu sinto que sim, talento mudou, porque profissional talentoso é todo aquele que, como eu coloquei aqui, atende e busca exceder as expectativas, desenvolvendo suas competências, ou seja, você pode ser um talento para uma empresa sendo um especialista numa função, desde que você continue se especializando, buscando se atualizar. Você pode ser um talento mesmo depois de 30 anos trabalhando na mesma empresa, desde que você esteja também buscando estar antenado às necessidades da empresa naquele momento, porque a empresa muda, ou ela muda de produto porque o mercado mudou, né, ou ela muda de tecnologia porque novas tecnologias foram inseridas. Então, assim, se o profissional se mantém atualizado de acordo com as necessidades da companhia ou do mercado que ele está inserido, ele continua sendo um talento que pode ser muito bem aproveitado, né? Então, eu entendo sim que talento, o conceito de talento mudou porque eu busco para cada função, em cada momento de carreira, o profissional que tenha buscado se manter atualizado para se manter um talento, né, para aquela empresa. Perfeito. Então, dentro deste conceito de talento, né, Paulo, agora o que se busca hoje em dia neste talento? Me fala um pouco
Nós falamos de competência, você acabou de falar de competência. Explica um pouco essas competências. Para mim, assim, a gente tem, eu acho que tem algumas diferenças aqui, né? Muitas pessoas confundem conhecer, ter habilidade, né? Ter competência, né? E a gente costuma definir competência como um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude, né? A habilidade, né? Skills, né? Muito utilizado, você pode desenvolver de uma certa maneira, né? Você pode adquirir através de algum curso, né? De alguma profissionalização, mas a competência em si é quando você sabe usar o conjunto. Você conhece, você, né, você se torna hábil em algo, mas você tem atitude, você sabe usar. Esse conjunto é competência, né? E desenvolver competência é algo que necessita, na minha visão, de prática também e de atitude diária, né? E aí eu acho interessante a gente falar, quando a gente fala dos talentos e quando a gente fala do que as empresas vêm buscando, de quais seriam, digamos, as competências e as tendências de competências mais usadas agora, mais buscadas agora em profissionais, de uma forma mais genérica, né, mais generalista e não necessariamente específica, porque você pode ter, por exemplo, uma habilidade técnica, né, a hard skill que a gente costuma falar, Sim. e você tem a habilidade, a soft skills, ou a habilidade de atitude em si, né, ou, desculpa, a competência que define, que necessita da atitude em si, né, e aí eu listei algumas competências que são muito mais buscadas hoje em dia pelos recrutadores e para todos os níveis. Uma delas é a adaptabilidade. A gente vai falar pode falar um pouco mais dela depois, mas a adaptabilidade é essencial, porque você muda de segmento, você muda de cenários macroeconômicos, né? Por exemplo, um cenário pandêmico, onde você tem que se adaptar, trabalhar de casa, como a gente comentou, começou a conversar lá no nosso aquecimento, ou seja, você agora está trabalhando de qualquer lugar, trabalhando remotamente com uma via online, você tem que se adaptar. O profissional que se pega muito no que ele sempre fez e não busca se adaptar, ele está fadado a ficar para trás, né? Isso independe de geração, independe de área, isso aí é só uma questão de profissional que busca, de fato, ou esteja disponível para se adaptar. Profissional com escuta ativa, porque, e aí entra aqueles outros pontos que eu estava falando de empatia, etc., mas a escuta ativa é alguém que não só esteja fingindo que está prestando atenção, né, ali participando de uma reunião, querendo se colocar, querendo se impor, é alguém que de fato preste atenção e entenda o que está acontecendo no seu redor, né, para aí sim pensar, de acordo com o que todos os outros estão pensando, agindo, fazendo, como ele pode se colocar, como ele pode sugerir algo, resolver algum problema. Então, primeiro, escuta. Essa é uma competência que a gente busca em todas as entrevistas. A automotivação. Era muito comum no passado você escutar profissionais assim, porque o meu líder não me inspira, porque eu não tenho um gestor que não cuida da minha carreira, porque eu aqui estou desmotivado, porque ninguém olha para mim. É claro que isso é importante, é lógico que você tem que, de uma certa maneira, buscar um ambiente onde todos favoreçam a sua, né, que você possa trabalhar ao máximo da sua eficiência né, e as suas competências, mas você tem que se automotivar, né? Você tem que ter propósito, você tem que acordar de manhã e entender o porquê que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Então, essa automotivação é algo que nós costumamos buscar nos executivos hoje em dia para ocupar as posições do futuro, né? Senão, a gente vai ter problemas. O profissional, em qualquer barreira, em qualquer problema que ele encare pela frente, né? A gente passou por tantos problemas esses últimos anos. Um profissional que não se automotiva, ele acaba não trazendo os resultados esperados pela companhia, pela empresa. Agora entra um ponto que eu acho muito importante e muito atual: respeito à diversidade e à inclusão. A diversidade, a gente diz de todos os aspectos: raça, gênero, geração, né, ou seja, orientação sexual, o que for. Respeitar a diversidade. Eu nem estou falando ainda das empresas que estão buscando a diversidade para compor a sua equipe. Eu estou falando do profissional que respeita a diversidade. Se numa entrevista você entende que um profissional tem um certo preconceito ou, de alguma maneira, não percebe a importância de ter uma equipe diversa e que não valoriza, né, ou não respeita a diversidade, o próximo, esse profissional ele está também ficando para trás. Ele não vai conseguir trabalhar num novo ambiente onde todos
têm que ser respeitados, né? No passado era algo que talvez não era tão observado pelos executivos ou observado pelos recrutadores, e hoje em dia é algo essencial. E o último ponto que eu coloquei aqui de destaque é saber liderar remotamente. Essa é uma competência completamente atual. Você, e eu estou falando isso já para líderes, né? Ou seja, imagina você está de casa, ou do seu escritório, ou de onde for, mas você tem uma equipe que está trabalhando de casa, ou está trabalhando em escritórios em outras cidades, ou está em outros países. Como é que você consegue fazer uma liderança remota? Nem sempre você tem toda a equipe aqui do seu lado, onde você pode olhar para o olho de cada um e conversar com todos. Você tem que saber liderar, colocando algumas, ou monitorando resultados, ou colocando ali alguns incentivos que você confie que o seu profissional que o seu liderado vai correr atrás, confiar de fato no seu liderado. Então, saber liderar remotamente é uma competência bem atual. Paulo, nós temos aqui mais duas perguntas. Eu vou começar com a do Alexandre. O Alexandre diz o seguinte, e ele põe em aspas, inclusive, tá? E a máxima de reter esses talentos? O que é verdade nisto, né? E o que é mito, né? Pois programas de benefícios são para todos, existe um guarda-chuva. O que realmente é direcionado para reter algum talento? Isso é uma discussão muito grande, inclusive com clientes de recursos humanos que a gente tem, né, sobre retenção de talentos. Assim, a gente tem que separar a retenção de prisão de talentos, né? Você não está aprisionando talentos, né? Não dá para você também tentar fazer que eles não saiam de jeito nenhum da empresa. Você tem que incentivar os talentos a entender que dentro da sua companhia, da sua empresa, você tem oportunidades, ciclos, que se você terminar um projeto lá dentro, você pode buscar um novo projeto, que o profissional tem espaço para gerenciar a sua carreira dentro daquela empresa, né? E não necessariamente a empresa gerencia a carreira do profissional. O profissional ele pode estar numa área, buscar atuar numa outra área que interesse, ou numa outra região, num outro projeto. E isso talvez retenha ele por mais tempo naquela empresa, porque ele vai perceber que aquele ambiente é um ambiente onde ele pode ser ele mesmo por muito tempo e se realizar profissionalmente. Agora, você simplesmente reter profissionais, talentos por benefícios ou porque você coloca incentivos de longo prazo, que faz o profissional ficar com medo de sair e perder uma bolada de dinheiro, isso, para mim, é aprisionamento de talentos. Eu particularmente, eu gosto muito mais da palavra engajamento, né? Entre retenção, eu gosto mais do engajamento, tá? Mas ok, Alexandre, esse daí, então, é a linha que o Paulo colocou. Tem aqui, eu peço desculpa a vocês, eu acredito que o nome é Fernando, mas eu não estou conseguindo ler todo o nome. Fernando, ou Fernanda, ele colocou uma pergunta interessante aqui, ele diz o seguinte, eu sei que você tem nos teus slides aí, viu, Paulo? Eu dei uma olhada antes, né? Ele começa assim, olha, a pergunta é como a Page, dirigindo a Page executiva agora, avalia e enxerga os profissionais com mais de 60 na hora de contratar, né? Ou descarta com o viés de que não serve, está com muita idade, né? Leve em conta esse etarismo, essa linha de geração aí já descartada. É uma boa pergunta, Wagner. Eu nem vou avançar ainda nos slides, porque eu passo isso só com um tópico, então, para não dar um spoiler de todo o resto que eu tenho aí pela frente, mas eu posso falar sobre isso, que a questão geracional tem sido bastante discutida e eu acho que as empresas estão cada vez mais abertas e mais flexíveis para aproveitar talentos de diferentes gerações e entendendo a importância da mescla de gerações, inclusive dentro da organização, né? Porque e isso tem quebrado um pouco o paradigma do que é geração, né? Por exemplo, um executivo, um profissional de 60 anos de idade, com outro de 40, com outro de 20, quando eles se juntam e trocam sobre o que cada um tem ali de vivência, experiência, ideias, você acaba tendo quase uma quarta geração, que é a mescla de todos eles. Isso é extremamente positivo para uma empresa. Então, as empresas têm percebido a importância disso. Segundo, muitas vezes alguém de uma geração, ou alguém que tenha 40, 50 anos de experiência, mais de 60 anos de idade, tem tanto a agregar, a ensinar para os mais jovens ali, em termos de erros, principalmente, porque os jovens ali têm muitas ideias, muitas vontades, mas erraram pouco, porque tem pouco tempo de carreira. Então, quando você tem gente que tem mais experiência e errou bastante, inclusive, consegue colaborar demais para evitar, inclusive, que esses jovens errem.
tanto assim, né? Ou que saibam quais são os atalhos ali para chegar a resultados importantes para a empresa. Então, as empresas têm percebido isso, e além disso, a gente está chegando no ponto, saiu uma pesquisa recente que em 2026 30% dos profissionais, das pessoas entre 68 e 75 anos ainda vão estar trabalhando. Então, assim, o que era no passado, né, digamos, de fato, aposentado, vou só curtir a vida e descansar, isso acabou. Muita gente se aposenta de uma certa maneira ou muda a carreira, tem o pós-carreira, ou seja, você tem muitas opções para profissionais de... né? Não, deu uma travada, por isso que... Uma travadinha. Tá? Mas, ok, veja, eu ia comentar com o Fernando de uma matéria que eu li da Page, tá? Quando vocês falam, e na verdade você já abordou, tem até um tópico que é tido como liderança multigeracional, né, Paulo? Exato. Esse conceito de Exato. liderança multigeracional, né? A gente tem hoje, assim, essa questão de gerações, né? No Brasil a gente usa diversas gerações, geração Z, millennials, Y, etc. Né? Mas globalmente você fala muito no baby boomers, na geração, né? Nos millennials, né? E na geração Sim. X. Então, assim, quando você tem, então, 3 grandes gerações trabalhando em conjunto hoje nas empresas. Então, a liderança multigeracional está muito alinhada a isso. Pela primeira vez, você tem 3 grandes gerações trabalhando em conjunto nas empresas, né? Então, é multigeracional mesmo. Você tem gente do Baby Boomer liderando a geração Y, você tem Y, né, gerenciando, liderando outras gerações. Então, você tem uma troca e uma mescla muito rica para as empresas. E as empresas que trabalham com espaço, né, com esse tipo de ambiente onde valoriza todas as gerações, acabam se tornando, quando você tinha falado de retenção lá no passado, mais engajamento, você acaba se tornando uma empresa ainda mais atrativa. Porque se eu entro numa empresa que eu sei que eu posso trabalhar lá, independente da geração que eu esteja, eu me sinto mais engajado, mais feliz. Ou seja, eu vou também perceber que eu tenho a oportunidade ou de ficar lá por muitos anos, que eu sempre vou ter oportunidade, ou muitas pessoas que eu posso aprender. Então, tem sido muito rico essa liderança multigeracional. Paulo, estressando um pouco mais ainda essa linha que o Fernando colocou, depois eu vou passar para a pergunta do Marcelo Vargas, viu, Marcelo? Está aqui já na agulha. Tá? Quando vocês da Page recebem um perfil de cargo, já há um costume de, olha, independentemente do nível, da faixa etária do candidato, isso quando vocês estão trabalhando o perfil vocês entram com esse questionamento junto ao requisitante, junto à empresa? A gente sempre recruta com os olhos do nosso cliente, então eu tenho que respeitar muitas vezes o que ele me pede, mas como consultor eu tenho que ser consultivo, então eu tenho que mostrar para eles se eles têm alguma restrição, independente de qual seja, se ele está perdendo algo com isso, ou seja, que talvez seja interessante trazer gente diferente do que ele tem colocado ali para provocar, né? Então isso a gente faz. Então, faz parte do papel do consultor da Page provocar o cliente para mostrar para ele todas as opções e os benefícios que ele teria avaliando profissionais que estão fora do radar inicial. Agora, a gente também tem sentido, felizmente, uma abertura muito maior das empresas, ou pelo menos uma não restrição das empresas. As empresas falam, não, jamais vou colocar qualquer restrição de idade. Então, tem muita empresa falando isso para mim e eu tenho ficado muito feliz. Né? Eu acho que isso é um grande avanço. Excelente. Bom, o Marcelo Vargas, que bom que nós estamos com o teu slide na tela ainda, porque ele adicionou o seguinte: neste ambiente dinâmico e até agressivo, eu acharia importante também, como este conceito de competência, a palavra resiliência. Comenta um pouco isso, Paulo Dias. Sim, a resiliência, eu só não diria que ela é nova, por isso que talvez a gente não tenha colocado aqui. Mas a resiliência é uma capacidade que a gente avalia muitas vezes em entrevistas por competência, né? Então, quando você pega, por exemplo, um profissional que só conta a história boa de tudo que funcionou e que deu certo, tem algo errado. Então, a gente sempre tenta questionar e entender, tá, quando que deu alguma coisa errada? O que aconteceu? Onde você falhou? E um plano que não deu certo? Tá, então, como que você saiu dessa? Como é que você... Para a gente tentar entender a capacidade de recuperação da pessoa. Ou seja, caiu, errou, um plano não deu certo, como é que você saiu desse buraco?
né? E para mim, e isso é um ponto que a gente avalia em executivos experientes, com certeza. Muitas vezes você pega profissionais que estão muito no início da carreira, ele não passou por isso, mas profissionais que têm mais tempo de experiência, com certeza. Então, é algo que a gente avalia, mas eu não diria que isso é uma tendência, porque isso é uma realidade há muito tempo e não vai deixar Bastante de ser. tempo. Não adianta. Quer dizer, continua, está inativa também, né? Muito forte, muito forte, muito forte. Que legal. Eu vou até deixar um novo slide aqui, a gente pode continuar perguntando, mas nesse novo slide fala uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, na verdade um levantamento que eles fizeram sobre as 10 principais habilidades que eles enxergam para 2025, né? Quais serão as habilidades mais demandadas, né? E aí você coloca algumas questões aqui, mas só para você ter uma ideia, 5 delas são relacionadas à resolução de problemas, né? Ou seja, dentre todas as habilidades mais demandadas, das 10, 5 são ligadas à resolução de problemas. Então, o profissional que é resolvedor de problemas, aquele que sabe sair do buraco, aquele que sabe pegar uma situação e se mover dela, né? Buscar uma solução, esse é um profissional que vai ser demandado com certeza. E essa é uma habilidade que a gente vai avalia hoje, mas vai ser cada vez mais requisitada. Então, e isso também tem a ver com a resiliência, né? Por isso que eu quis colocar esse slide aqui, porque aqui tem algumas, apesar de ele estar em inglês, dá para a gente perceber. E um deles, se você olhar lá embaixo, né, que é na autogestão, no self-management, é resiliência, né? Ou seja, a tolerância ao estresse, a flexibilidade, né? Está aqui em nono, mas não é uma ordem de importância, é simplesmente uma ordem alfabética, mas a resiliência é uma habilidade que vai estar ainda entre as 10 principais em 2025. Legal, que legal. Ainda eu acho que dentro desse slide que você está colocando, Paulo Dias, o famoso chá, né, que você usou no slide anterior, conhecimento, habilidade, atitudes, né? 3 letrinhas mágicas que nos ajudam muito em sala de aula, inclusive, né? Inclusive conversando com os alunos, trazendo competências, esse negócio todo. E muitas vezes nós entendemos que esta competência é dividida hermeticamente em 33%, 33% e 33%. Né? Hoje, dentro desse cenário de adaptabilidade que você coloca, parece que o componente atitude ele está se destacando muito nesta linha, uma vez que conhecimento, de certa forma, está quase que virando commodity. Né? Você tem uma quantidade de informações disponíveis aí. Né? Fala um pouco desse trinômio aí de conhecimento, habilidade e atitude, e se existe alguma coisa para atitude diferenciada também. Assim, você ter atitude sem ter conhecimento, a chance de erro é enorme. Se você ter conhecimento e não ter atitude, é desperdício, né? Então, assim, por isso que a atitude ela tem ganhado relevância, mas o conhecimento se tornou, de fato, uma commodity, ou seja, você já parte do princípio que a pessoa conhece, né? Ela pode desenvolver algumas habilidades, ela pode, né, adquirir alguns conhecimentos adicionais, mas o principal é a atitude, é como você implementa o que você desenvolveu, como você implementa aquilo que você conhece, né? Como é que você, por exemplo, um líder, como é que você consegue influenciar os demais a também atingir esses resultados, né? Então, isso vai da atitude, do exemplo, né, de como você se impõe, você se coloca ali, né? Então, a atitude tem ganhado, sim, cada vez mais relevância. Eu acho muito difícil você ser muito taxativo de 33, 33, 33 ou 40, 40, 20. Eu acho que depende da competência que você está, né, trabalhando, depende da posição, se você está numa posição de liderança ou de um liderado. Então, isso por posição ou por vaga que, por exemplo, eu vou recrutar, eu defino as competências do meu cliente e cada uma delas eu coloco um peso para cada uma, né, para cada ponto do trinômio. Então, assim, isso pode ser discutido caso a caso. Obrigado, Paulo. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Daniel, mas eu não sei se você quer dar uma continuidade no próximo slide ou se eu posso já entrar com a pergunta do Daniel. Paulo? Oi, Wagner, eu acho que travou aqui para mim ou para você. Agora eu acho que voltou. Eu não sei se está travando para você ou para mim aqui, tá? Mas que bom que voltou. Eu acho que foi para mim, tá? Apareceu uma mensagem. Tá travando aí, Paulo, está travando. Marcos, você pode nos ajudar para entender se está travando, porque senão você toca com o Marcos, caso o travamento. Eu estou com o cabo azul aqui, inclusive. Eu estou com o cabo azul.
né? Desculpa, Wagner. Não, mas isso faz parte de uma das coisas que a gente falou. A adaptabilidade, inclusive, está ligado a isso. Ou seja, a gente está se ligado a adaptando a isso. esse cenário. A gente está se adaptando a esse cenário, porque né, quando você está trabalhando, né, antes a gente fazia esse tipo de evento físico, né, promovia um evento, uma roda de discussão, e agora a gente tem feito online, o que é interessante e importante, porque você consegue levar para muito mais pessoas, gravar e divulgar, inclusive, Sim, mas você sim. está suscetível a esse tipo de problema da conexão. Mas eu Faz acho que parte vale do eu jogo. passar. Faz parte do jogo. Eu vou passar um pouquinho mais sobre esse próximo slide, e aí talvez isso gere, inclusive, mais dúvidas. A gente pode voltar nas anteriores, mas a gente pode também passar sobre algumas das novas, né? E eu quero aqui reforçar, então, que as perguntas podem e devem ser encaminhadas pelo chat. Daniel, segura um pouquinho mais, por favor. Daniel Nunes, segura um pouquinho mais, que nós vamos trabalhar esse teu ponto aqui, tá bom? Por favor, Paulo. Eu volto para aqui eu misturo um pouco daquelas que são mais em alta, mas eu vou misturando também com algumas outras tendências que a gente enxerga com o que mudou na busca por novos talentos, né? Então, a adaptabilidade, como eu já tinha comentado, né, observar, aprender a se adaptar com as novas maneiras de interagir e fornecer serviços. Você pega, por exemplo, empresas que estão mais que se adaptaram à questão digital, né? Ou seja, se você não entrar no mundo digital, você perde clientes. Se você não começa a vender seu produto online, por exemplo, né, você talvez não venda mais. No meio da pandemia, as lojas fecharam, quem vendia somente no físico acabou falindo. Então, assim, isso são adaptações para empresários, para profissional, ou seja, é importante a adaptação. Então, a adaptabilidade é uma competência essencial. E aí, você ser na adaptabilidade, inclusive, ajuda executivos e líderes a incentivar a inovação, né, a incentivar o pensamento crítico, a capacitação técnica, né? Então, os seus liderados, os profissionais em geral, eles têm que buscar inovar, né, para se adaptar. Então, aqui são pontos que eu coloquei sobre a competência e a adaptabilidade. Agora, aqui tem um grande desafio de se manter atualizado. Aquilo que a gente está falando de geração ou de talento em si, se mudou o conceito, o que eu comentei, o principal é se manter atualizado, entender as demandas da empresa e do mercado, né, e estar bem antenado ali, atualizado. E nesse desafio, eu defini duas, não eu, né? Na verdade, a gente trabalha com dois conceitos, né? O upskilling e o reskilling. O upskilling é basicamente a aquisição de novas habilidades. Então, o profissional que não tem alguma habilidade percebe que ele precisa adquirir uma nova habilidade para se inserir em um determinado mercado, numa mudança, né, de mercado. Então, o profissional pode buscar uma capacitação do zero, aprender um novo recurso, uma nova ferramenta, isso é traduzido como upskilling. O reskilling, na verdade, aí sim, é se manter atualizado, é continuar desenvolvendo alguma competência, continuar desenvolvendo alguma habilidade, em alguma área que ele já domine, mas ele não pode ficar para trás. Você pega médicos, por exemplo, quantas atualizações médicas existem, né? Se o profissional não está participando de conferências, entendendo né, novas descobertas, novas pesquisas, assim, ele vai ficar com conceitos ultrapassados, ou seja, e aí talvez ele vai perder o valor que ele tinha anteriormente, porque ele não está mais usando, de repente, nem o conhecimento mais atual que existe da medicina. Então, o reskilling, a gente é um outro modo de continuar se atualizando, tá? Então, esses são dois pontos. Aqui eu coloco a revolução digital, já tinha comentado, mas aqui eu acho que você gosta muito desse assunto, Wagner, você talvez venha trazer mais alguns pontos para mim depois, mas é realidade, né? Inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, BI. BI é mais antigo ainda, mas os dados estão aí, tem que ser analisados. O Machine Learning é uma forma de aprendizado constante, ou seja, você tem as máquinas em si, né, elas vão se desenvolvendo conforme o uso, né, de todos os clientes, usuários, do que for, dependendo de onde ela for aplicada, né, o Big Data ele tem sido usado em várias frentes, ainda a gente está em 5% da capacidade do Big Data, tem muito ainda pela frente para ser usado, e inteligência artificial faz parte também, está super
inserida já no nosso dia a dia, né? O que era lá no passado, você pensava em inteligência artificial, pensava em robôs, né? Robôs físicos, e não é isso. A inteligência artificial está dentro de tudo, né? Em diversas, assim, o seu dia a dia é composto de inteligência artificial em quase tudo que você faz. Eu vou colocar só mais um ponto, que é a liderança remota e global e mobilidade de talentos, porque aqui é um ponto que depois eu quero discutir um pouco mais com vocês, assim, que eu acho interessante, porque partindo daquele princípio do trabalho remoto que a gente tinha colocado, de liderança remota, de possibilidade de profissional trabalhar em qualquer lugar, de qualquer região, e você saber liderar esse profissional onde quer que ele esteja, né? Isso é uma realidade, mas também as empresas têm sentido benefícios, né, de diminuição de custos, por exemplo, e maiores possibilidades de contar com talentos onde quer que eles estejam. Então, muitas vezes a empresa, por exemplo, da região nordeste do Brasil, queria buscar um profissional que tinha alguma capacitação em São Paulo, e o profissional tinha que ter interesse de se mudar para lá. Claro que muita gente adoraria mudar para lá, mas nem sempre o profissional pode por conta da família ou de alguma outra questão. E hoje em dia ele pode trabalhar remotamente. Então a empresa pode contar com um talento que esteja nessa região e vice-versa, né? Ou se um profissional fala assim, olha, eu quero mudar com a minha família para a Europa, e quero morar lá. Ele pode morar na Europa e trabalhar pelo Brasil, e não necessariamente precisa ser mais expatriado ou algo desse tipo. Ou seja, você diminui custos para a empresa e aumenta as possibilidades da empresa contar com esse profissional onde quer que ele esteja. Agora, existe também o modelo híbrido, né, que as empresas vêm adotando hoje em dia, ou seja, trabalhar remotamente ou trabalhar totalmente presencial, ou trabalhar no modelo híbrido, ou seja, o profissional pode ir para o escritório algumas vezes. É uma flexibilização que as empresas têm feito, que tem sido muito interessante, porque é difícil o profissional voltar de uma realidade que ele tem hoje de estou completamente de casa para completamente do escritório. O modelo híbrido permite que ele adapte a sua rotina, né, de, poxa, tem alguns dias com trabalho de casa, né, tem a rotina com seus filhos, etc., depois trabalho do escritório, porém, tem alguns desafios e podem ter algumas armadilhas. Por exemplo, pensa em reuniões. As reuniões hoje que a gente está fazendo, por exemplo, é completamente online. Imagina você ter profissionais presenciais e profissionais online. Será que os profissionais que estão participando de uma reunião online vão perder em algo no conteúdo por estarem online, porque caiu a conexão, ou porque depois que terminou a reunião o pessoal que está no presencial vai para um cafezinho e faz alguma, né, e tem alguma resolução que quem estava online não participou? Então, as empresas têm pensado em como resolver algumas questões para que a gente não caia nessas mesmas armadilhas. Mas as empresas também têm respeitado muito mais, o que a gente tinha comentado também, as particularidades de cada colaborador, né? Ou seja, o profissional muitas vezes está em casa, precisa cuidar de um filho e trabalhar ao mesmo tempo, então a empresa tem que respeitar, tem muito mais empatia pelo profissional, pela sua vida pessoal. Que legal. Isso dá um gancho para falarmos sobre a pergunta do Daniel Nunes. Na verdade, eu acho bem interessante aqui. Ele diz o seguinte: eu trabalho já há 32 anos numa empresa e tenho passado por diversos departamentos. Com a pandemia, não é exclusividade da empresa onde o Daniel trabalha, a empresa está passando por algumas dificuldades, e ele pergunta quais caminhos devo trilhar para uma nova colocação. Ele, Daniel, sendo especialista na área de TI e financeira, qual delas é a mais promissora? O que o mercado está sinalizando em termos de busca por talentos? Qual é o mercado que está aquecido? Vamos falar assim, Paulo. Bom, você falar de área de tecnologia, de TI ou financeiro, são duas áreas importantíssimas e superaquecidas. Então, assim, é difícil eu falar qual está mais, né? É claro que a gente pode explorar para entender qual a especialização que ele teria, né? Então, assim, em tecnologia, você tem algumas tecnologias que podem estar ultrapassadas. Então, se o profissional não se atualizou, ele pode, talvez, não ter hoje tanto mercado. Agora, se ele está atualizado nas principais tecnologias, por exemplo, qualquer coisa ligada à experiência de usuário, qualquer coisa ligada à inteligência artificial, atendimento, né, por exemplo, chatbot, você tem tantas ferramentas ali, ou se você tem mobile, né, desenvolvimento de sistemas para celulares, por exemplo, tudo que está ligado à tecnologia com relação a isso é muito atual, está em altíssima e falta profissionais. Então, vai depender. Agora,
tem softwares que eram usados há 30 anos atrás que talvez hoje não tenham mais tanta aplicação. Então, se o profissional não se atualizou, ele talvez tenha dificuldade de se recolocar. Na área financeira, a mesma coisa. Você tem ali profissionais de contabilidade, você tem profissionais de tesouraria, você tem profissionais de controladoria. Assim, a área financeira é essencial para todas as empresas. A empresa pode ter 2 funcionários, pode ter 2.000 funcionários, ela precisa da área financeira funcionando muito bem. Então, as empresas continuam demandando de mais profissionais. Qual é o ponto? Você tem especialistas e você tem generalistas, né? Então, ele tem que entender ali qual a especialização que ele tem, ou se ele é né? E se essa especialização é algo que está em alta, se ele tem mercado, por exemplo, que especializações são importantes hoje? Profissionais que estejam antenados em redução de custos e ganho de margem de lucro, esses profissionais têm mercado. Né? Porque esses profissionais trazem ganhos para a empresa de alguma maneira. Então, esse profissional tem recolocação, com certeza. Agora, um profissional que esteja muito acostumado simplesmente a uma linha ou a um perfil de empresa, a um tipo de ferramenta do financeiro, esse profissional talvez esteja ultrapassado e precise de uma atualização. Tem uma pergunta do Alex aqui, depois eu tenho uma outra pergunta logo à frente. O Alex pergunta o seguinte: você acha, Paulo, que dentro do mercado brasileiro, praticamente todos os segmentos estariam maduros o suficiente para aderirem, adotarem o padrão do modelo híbrido de trabalho? Não, eu acho que tem segmentos que sim, tem muitos segmentos e muitas empresas que não estão aptas a adotar esse modelo. Então, aqui é uma mudança que a gente ainda está muito no começo, né? Ou seja, algumas empresas aceitaram mudar ou tentaram se adaptar, mas não necessariamente elas querem se manter com esse modelo funcionando. Outras não tem jeito, ou seja, se você for falar de indústria, se for falar de serviço de atendimento ao cliente que seja físico, né, de alguma maneira, não tem jeito, assim, não dá para trabalhar remotamente. Então, as empresas têm que tentar adotar o modelo híbrido para profissionais que não precisem estar presenciais, né, em algumas situações. Ela tem que entender que ela pode melhorar, maximizar ganhos, diminuir custos e melhorar a qualidade de vida para profissionais que tenham a oportunidade de trabalhar remotamente. Agora, é um exercício complexo, né? Além disso, a gente tem questões trabalhistas ainda muito desatualizadas, né? Ou seja, como é que você lida com uma situação de não bater ponto, né? Ou como é que você bate ponto online? Dependendo do segmento e do patrão, ele tem muito medo, ele acha que basicamente, não, se eu não ver o profissional aqui trabalhando, ele não está trabalhando, ele não consegue fazer a liderança remota, ele não consegue gerir esse profissional à distância. Então, tem muitos desafios e eu acho que é um exercício de muitos anos ainda até as empresas se adaptarem. Mas você sabe, Paulo, só abrindo aqui um pouco mais essa linha do híbrido, né, do home office, do anywhere office, nós estamos discutindo dentro da relação que tenho de grupos de recursos humanos, na própria BRH, dentro da própria negociação que fazemos com os representantes dos trabalhadores, que existem trabalhadores que estão negando voltar para o trabalho físico. Verdade. Ali, verdade. né? É o seguinte, olha, tem gosto de quero mais isso daqui, eu quero continuar, né? Eu quero continuar. Mas esse é um desafio para as empresas em si, por isso que eu comentei, sim, assim, as empresas que podem fazer o trabalho, né, ter funcionários profissionais trabalhando remotamente e não querem aderir a esse modelo, elas vão perder os melhores talentos, porque esses talentos preferem um ambiente onde ele seja mais flexível. Do mesmo jeito que eu falei que o profissional tem que ser flexível, adaptável, a empresa também tem que ser. Se a empresa não for, ela vai perder os melhores talentos. Ela vai continuar funcionando? Vai. Mas as pessoas que têm oportunidade vão escolher trabalhar num ambiente onde elas possam ter mais liberdade. Puxa, Paulo, que papo gostoso. Nós estamos às 19 horas e 44 minutos agora, 45 minutos, temos mais 15. Quero te aproveitar aqui o máximo, cara. Vou te desafiar um pouco aqui agora. Qual é a relação entre o binômio potencial versus desempregado? Durante muito tempo, nessas minhas décadas de vivência, eu ouvi dentro da organização, não quero. O potencial, o talento está empregado, ele está trabalhando, você tem que buscar ele lá. Você é headhunter, vai lá buscar. Tal, né? Como é que nós estamos vivendo essa realidade hoje, Paulo? Primeiro que, assim, eu acho que você tem o desempregado, você tem hoje uma palavra que parece moda, mas que é muito realidade também, que é o profissional em transição de carreira. Ou seja, o profissional, ele está entre
trabalhos, muitas vezes. E nesse período pode ter sido ou uma situação de, sim, ele ter sido desligado de uma empresa por performance, mas ele pode ter sido desligado por conta do negócio da empresa ter fechado, por não ter dado certo algo, por a empresa ter saído do Brasil. Ou ele pode ter decidido sair da empresa porque ele não se identificava mais com a cultura, com a cara da empresa ou com o que ele fazia. Ele pode ter decidido estudar, parar um tempo, né, tirar um ano sabático. Ou seja, você tem tantas opções para um profissional, para ele estar nesse momento de transição, que como é que você vai dizer que ele não tem potencial, que ele não tem talento, e que ele, né, e é por isso que ele não está trabalhando, né? Então, assim, você tem profissionais com altíssimo potencial, né, e com muito talento, que não estão trabalhando, que estão desempregados, né, mas pode ser, inclusive, opcional. Outras vezes não é opcional, de fato o profissional está procurando e não tem encontrado. Agora, você tem alguns talentos que eles se encaixam a posições muito específicas, né? Há algumas posições que não têm o tempo inteiro disponível no mercado, né? Por exemplo, quanto mais alto, inclusive, a sua posição numa pirâmide hierárquica, menos oportunidades você tem. Então, as movimentações, ou quanto mais especialista você é, menos oportunidades você tem. Agora, se houver uma oportunidade, esse profissional vai ser cotado no primeiro momento. Então, eu não acho que o bom profissional tem que estar trabalhando, né? Eu lembro do passado que profissionais que estavam desempregados fingiam que ainda estavam trabalhando, não atualizava currículo, porque tinha medo de falar que, olha, estou desempregado. E não, hoje em dia, eu vejo quase um benefício. O profissional que está livre, né, de um trabalho, ele pode avaliar com muito mais tempo e muito mais cautela se aquela oportunidade, de fato, faz sentido para ele. Né? Então, quando eu estou entrevistando um profissional que está nesse momento, para mim é uma grande oportunidade de aproveitar um talento que eu não preciso roubar de nenhuma outra empresa, inflacionar um salário, porque tem essa questão do salário também, que nós, recrutadores, olhamos para isso. Se eu pego um profissional que ganha 5, ele vai ter que ganhar para sair de lá 7. Agora, se eu pego um profissional que está hoje sem trabalhar e ganha 5, eu posso atraí-lo por 5. Por 6, ou seja, eu também tenho essa oportunidade de trazer ele no momento, né, de ele retomar a carreira dele de onde ele parou, por exemplo, né, e não precisar inflacionar um profissional para uma empresa, que para a empresa é arriscado, porque ela vai esperar que aquele profissional traga resultados muito antes, porque ela está pagando muito mais por ele. Então, tem muitos benefícios de aproveitar um profissional que está nesse momento de transição. Você sabe, Paulo, não perdendo a oportunidade, eu tinha muito conceito quando atuava como vice-presidente de recursos humanos de uma grande organização. Eu dizia o seguinte: cuidado, nós estamos inflacionando a nossa folha de talento. Não, mas para buscar talentos nós temos que pagar ágil. Sabe? Lembra a linha do ágil? Sim. Né? Você tinha que pagar ágil. Eu acho que não tem muito mais essa linha hoje, não. Você está me reforçando dizendo que não. Em algumas áreas muito específicas, as empresas precisam, digamos, roubar talento de um concorrente, roubar o talento que tem alguma carteira. Isso ainda existe. Mas, assim, eu espero que isso seja 1% das oportunidades. Assim, o ideal não é ir para esse caminho. Lembrando que o nosso tópico de hoje é o que mudou na busca de talento pelas empresas. Eu te dou um gap aí, te dou uma ponte, na verdade, não um gap, mas uma ponte, para você projetar o próximo slide. Sim, que ele fala exatamente novas tendências na busca de talentos, para você continuar aí no próximo slide. Vamos lá, por favor. Bom, o próximo slide é o último também, tá? Eu não vou me estender muito mais. Eu acho que ainda no que tem sido tendência, né? A capacidade colaborativa. A gente costumava falar muito do trabalho em equipe. Então, quando eu avaliava um profissional, eu queria saber se ele trabalhava bem em equipe. E trabalhar em equipe podia ser basicamente, respeito à equipe, consigo trabalhar num ambiente com muita gente, num projeto onde tenha muitas pessoas envolvidas, mas ainda era muito comum o profissional ser individualista dentro de uma equipe, ou seja, ele queria aparecer mais. Por exemplo, uma dinâmica de grupo de processo de estagiário, de trainee, você avaliava aquele profissional que se destacava, aquele que aparecia, que brilhava, né? Então, isso não é mais uma tendência, você tem que buscar o profissional colaborativo, o profissional que consegue contribuir para o grupo, de fato, apoiar alguém que está com alguma dificuldade, né? Ou seja, que dedica parte do seu tempo para contribuir com o trabalho do outro, inclusive, né? Ou seja, você tem muitos modelos, inclusive, de algumas empresas de bonificação, de remuneração variável, que não é mais só no resultado individual, que é no resultado do grupo, da colaboração. Ou seja, não adianta você ir muito bem se o seu colega não for. Então, você tem que ajudar o colega a ir também. Então, a capacidade colaborativa é uma tendência, é algo que a gente tem avaliado também nos processos, nos executivos, nos candidatos em cada processo.
Porque capacidade colaborativa, inclusive, é para as empresas têm colaborado muito mais. Você pega pequenas empresas, né, que estão querendo crescer, elas muitas vezes se juntam com outra, ou elas fazem um trabalho, né, de co-branding, né, de se unir a uma empresa grande para uma parte do seu trabalho para poder ganhar destaque ou ganhar um negócio internacional. Então, a colaboração vem das empresas, inclusive. Então, o profissional tem que ser colaborativo. E o outro ponto, que é o último, que eu já tinha comentado, mais uma vez falando do respeito à diversidade, porque isso é, de fato, algo muito importante, mas eu vou entrar um pouco mais a fundo. Né, como a gente já tinha comentado, a força do trabalho com diferentes idades está mudando o conceito de geração, a multigeração, né, a liderança multigeracional que a gente já tinha comentado, a cultura inclusiva, que é a responsabilidade da empresa e dos seus líderes. Muitas vezes você tem profissionais que, de uma certa maneira, representam a diversidade que estão dentro de uma empresa e eles se sentem excluídos, porque a empresa não se preparou para recebê-los, ou não tem uma cultura inclusiva, né? Ou o próprio líder não sabe como lidar com alguém que é diferente dele em algum aspecto. Então, a cultura inclusiva começa pelos líderes, né, para a empresa, se esses líderes têm essa capacidade inclusiva de trabalhar com seus liderados. E esse é um ponto muito legal e muito novo, né, uma tendência. E aí o que a gente tinha colocado, né, a maior diversidade é igual a maior capacidade de atrair e reter os talentos. A gente está falando da retenção. Se você entra numa empresa que é diversa, que valoriza essa diversidade, você faz a marca empregadora, né, ganha força. Ela tem maior capacidade de atração dos melhores talentos e de retenção desses melhores talentos, porque os profissionais que entram lá falam assim, não, aqui eu posso ser eu mesmo, né? Eu posso me vestir muitas vezes do jeito que eu quero vestir, eu posso, né, mostrar minha orientação sexual sem ter vergonha, né, o medo de ser taxado de algo. Então, isso se torna uma vantagem competitiva para a empresa. Né? E os profissionais normalmente têm uma maior produtividade, geram melhores resultados para a empresa, porque, como eu falei, eles são eles mesmos. Né? E, por fim, eu costumo, né, colocar que o talento em si não tem idade. Não tem cor, não tem raça, não tem religião, né? Não tem orientação sexual, não tem deficiência. É claro que pessoas têm orientação sexual, têm religião, têm deficiência, né? Mas o talento não. Eu não posso olhar para, mas ele é isso, mas ele é aquilo, ela é aquilo. Não, é uma pessoa que tem talento, ela funciona para essa minha posição, para esse meu projeto, então eu vou contar com ela, independente de qualquer coisa. E isso tem sido uma tendência, felizmente. Tá, ok, legal. Muito legal você colocar isso, Paulo. Estamos chegando bem perto do nosso final, são 19h53 agora. Antes de passar para o Marcos Praxedes, viu, Marcos? Eu vou passar para você fazer o encerramento do nosso webinar. Eu tenho uma pergunta, agora é minha. Tá? Paulo, eu já fiz muito seleção, já fiz muito entrevista na minha vida profissional, fui selecionador, fui recrutador, selecionei pessoal operacional, executivos, altos executivos, tá? E você tinha mais ou menos o padrão, desde a pessoa abrir a porta, entrar, sentar na mesa, aperto de mão, tal. Cara, agora é tudo online. Como é que é isso, Paulo? Entende? Quer dizer, tem alguma dica? Você dá alguma dica para... Eu acho que assim, mais uma vez, tudo depende da posição que você tem recrutado o profissional, né? Então, eu vejo que esses padrões de corpo fala, de como você se expressa, tem sido menos valorizado, né, no geral. Você tem buscado a capacidade de atuação da pessoa como ela é de fato, e não como ela aparenta ser. Então, muitas vezes a pessoa cria uma personagem na hora da entrevista, e aí você acha que é a melhor pessoa do mundo, e não necessariamente é. Então, você tem que tentar buscar como é a pessoa no dia a dia, né, a realidade. Claro, se você tem uma posição comercial, a pessoa tem que ter uma boa capacidade de comunicação, ela tem que chegar na reunião online, onde for, e conseguir ter uma comunicação clara, bons argumentos, né? Ela tem que te convencer de algo. Agora, eu não espero isso de um desenvolvedor de software, ele não precisa necessariamente ter esse tipo de competência. Então, a gente tem que ser muito mais flexível e entender, primeiro, a gente de fato precisa de alguém que aperte a mão com força e abre a porta de um jeito, assim, porque senão a gente está criando... né, a gente está entrevistando com vieses e eu espero que esses vieses sejam quebrados, né? Então, o online possibilitou quebra de muitos desses
paradigmas e desses vieses que a gente tinha de entrevistas, né? Então, muitas vezes, você começa uma entrevista com vídeo e aí a conexão da pessoa está ruim, ela corta o vídeo, você está fazendo no áudio, você tem que conseguir entender se a pessoa possui as competências que você espera sem olhar para a pessoa. E é tão difícil a gente fazer isso, principalmente para processos executivos. A gente tinha tanto medo de contratar alguém dessa maneira, e hoje em dia, não que você finaliza todo o processo de forma online, muitas vezes, pelo menos a conversa final com o gestor vai ser presencial, mas você quebrou aquele tipo de preconceito que tinha de esperar que o profissional tivesse aquela atitude, né, de presença física. Felizmente, isso tem mudado. Paulo, nós estamos chegando ao final, tá? Mas eu quero pegar a última pergunta do chat aqui, tá? A Maria Betânia está trazendo o seguinte: aproveitando este tópico do último slide, talento não tem idade, raça, religião, como você vê o comportamento das empresas quanto ao recrutamento de cegos? Recrutamento às cegas. Recrutamento às cegas. Tá. Não, bom, eu vejo que o recrutamento às cegas ele tem sido muito aplicado para cargos de entrada nas empresas. Então, de estágio, de trainees, tem sido aplicado e tem surtido, em alguns casos, efeitos interessantes. Qual é o problema? Você tem que entender a realidade da população brasileira, que muitas vezes um profissional ou que tem alguma deficiência, ou que vem de uma raça, por exemplo, que foi excluída ao longo dos anos e que, por isso, a pessoa não teve condições de estudo, financeiras, etc., e você quer comparar essa pessoa com a mesma régua que você compara alguém que teve um estudo diferenciado, que teve muitas condições financeiras, por exemplo, e você compara ele sem olhar para as diferenças que eles tiveram, você vai acabar, muitas vezes, recrutando essa pessoa e vai só fortalecer as diferenças. Então, o recrutamento às cegas, ele tem riscos. Então, você tem que, talvez, olhar para cada um e entender que a pessoa está, de uma certa maneira, ou uma minoria, né, no caso de um deficiente, por exemplo, né, ou que a pessoa tem ali diferenças por conta de passado, né? Então, você tem que tentar olhar e dar oportunidade para essa pessoa chegar em algumas posições. Eu vou usar um exemplo que nem é raça ou deficiência, que é uma coisa muito mais simples. Por exemplo, a gente tem basicamente a população 50% feminina, 50% masculina. Agora, as empresas têm me pedido cada vez mais liderança feminina, eu acho ótimo. Porém, eles querem avaliar com a mesma régua que para alguns diretores que avaliariam homens, por exemplo, em alguns segmentos que não desenvolveram mulheres. Então, você tem segmentos extremamente machistas que tiveram 90% dos líderes formados homens. E aí você quer olhar para as mulheres e comparar elas exatamente com esses 90% de homens formados, é quase injusto, porque você tem 9-1. Então, você tem que olhar para o prisma do grupo de mulheres e buscar a profissional mais adequada. Ou buscar alguém ainda que está em desenvolvimento e promover espaço, dar espaço para as pessoas se desenvolver. Então, o recrutamento às cegas, em si, ele tem prós e contras. Eu não sei se eu respondi do jeito que vocês esperavam, mas assim, porque eu tenho crítica a modelos padrões que existem no mercado. Legal, legal. Mas eu queria só deixar, Wagner, aqui o meu e-mail, porque eu sei que não dá tempo de todo mundo perguntar, ou nem todo mundo teve, né? Ou vem alguma pergunta depois que a gente termina aqui essa conversa. Então, aqui tem o meu contato. Se alguém quiser me mandar uma mensagem, eu vou responder com o maior prazer assim que eu tiver um tempinho, assim que eu voltar das férias da semana que vem, eu pretendo responder. Então, podem me escrever, fiquem à vontade. Paulo, eu quero realmente finalizar por aqui, passar para você as últimas palavras, mas eu acho que você já deu aí o introito, né? Mas, olha, eu me senti em casa. Eu estava quase pedindo para passar o café já, viu, Paulo? Porque é gostoso. Esse bate-papo, toma lá da cá, acho que é legal. E pegar a sua experiência, alguém que está dentro de uma das maiores empresas, né, deste ramo, na Page Executive, fazendo esse trabalho e abrindo a tua agenda para dividir com a gente isso. Muitíssimo obrigado, Paulo Dias, e fica aí, então, as suas últimas palavras para o grupo nesse webinar de hoje. Bom, Wagner, eu agradeço também, eu acho, para mim é sempre um prazer bater papo, né, sobre isso, porque essa é a minha vida, eu tenho o maior prazer de falar sobre recrutamento, né, de profissionais. Eu estou hoje recrutando executivos, mas eu falo sobre carreiras há muito tempo e carreiras em diferentes momentos, né, então é um prazer falar sobre isso.
é um papo para mim mesmo, por isso que não é tão estruturado, apesar de ter o slide, né? Eu gosto dessa troca e sempre que quiserem contar comigo, eu vou estar aqui à disposição. Obrigado mesmo, Paulo Dias. Eu passo agora ao professor Marcos Praxedes para fazer aí o encerramento do nosso encontro de hoje. Wagner, Professor. muito obrigado, viu? E, Paulo, muito obrigado também. Eu sei que foi uma grande oportunidade de conversar com você. Você abriu um espaço aí nesse teu período de férias, veio compartilhar o teu conhecimento, a tua experiência. É exatamente essa riqueza que a gente gosta, a gente tenta levar para os nossos participantes. E eu encerro aqui também agradecendo as pessoas que fizeram esse webinar acontecer, a toda a equipe aí que está nos ajudando, a equipe da FIA Procede. Eu lembro a todos que este webinar ele vai ficar disponível no nosso canal de YouTube e agradeço a você, em especial, participante, que esteve aqui com a gente durante esse tempo, durante essa 1 hora, quase como que o Wagner falou, esperando o café passar, né, Wagner? E eu desejo a todos uma boa noite, agradeço a todos por essa oportunidade de contar com esse bate-papo com vocês. Até uma próxima. Que o Paulo aproveite as férias também, né, professor? Exatamente. Paulo, aproveita as férias, pelo amor de Deus. Vou aproveitar, vou pegar meu filhinho de 7 meses agora lá, dar um beijinho nele e aproveitar um pouquinho mais. Ótimo. Abraço a todos. Abraço, Paulo. Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Marcos, um abraço a todos vocês. Foi muito bom. Outro para você, Wagner. Tchau. Tchau.